Aqui na Epístola de Paulo aos Gálatas, nós temos a seguinte saudação apostólica. Capítulo 1, versículo 3 de Gálatas. Graça a vós e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todos sempre. Amém. É com essa saudação que eu cumprimento você e agradeço pela sua presença aí conosco para estudarmos mais uma vez as Sagradas Escrituras. Quero pedir que você continue acompanhando os nossos estudos e que também convide outras pessoas, compartilhe dessa mensagem de boa nova também com outras pessoas, para que possamos assim então, juntos estarmos cada vez mais habituados a estudar a Palavra de Deus, familiarizados com as Escrituras, e possamos assim entender e compreender e estudar vários assuntos concernentes a este livro sagrado tão importante que nós tanto amamos para o nosso ensino, a nossa instrução, nossa correção, e assim estamos cada vez mais nos purificando e nos preparando para uma vida mais próspera do ponto de vista espiritual, e que Deus continue nos ajudando cada vez mais na compreensão deste livro, não é mesmo? Eu quero agradecer você que está aí do outro lado da tela, acompanhando mais uma vez. Agradecer a você que talvez, quem sabe, aceitou um convite aí para estar presente com os nossos irmãos, estudando a Palavra de Deus. Que Deus derrame ricas bênçãos sobre a sua vida. Antes de partirmos para o próximo estudo, que é o 20º estudo dessa nossa série de estudos bíblicos, o 20º tema, vamos nos colocar de joelhos e elevarmos a Deus uma prece em oração. Pai Santo, Pai amado, Pai de infinita bondade e misericórdia, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor Deus. E louvado também e engrandecido seja o nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos por podermos mais uma vez estudarmos a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos telespectadores que têm acompanhado os nossos estudos. Suplicamos, Senhor, que conceda a eles as tuas ricas bênçãos para que possam compreender cada vez melhor a tua palavra, que o teu Espírito Divino atue na mente de cada um deles e na minha também, Senhor, na condução deste estudo, para que nós possamos, ó Pai, compreender a tua vontade para a nossa vida. Esteja conosco nesses momentos, nos dando a compreensão correta do tema que será abordado, para que possamos assim, Senhor, viver uma vida sendo guiados pela tua palavra, pela tua verdade, e não sermos enganados neste mundo tão turbulento, com tantas ideologias, com tantas teorias, com tantas versões que vêm indo contra a tua palavra, a tua vontade. E nós te suplicamos, Senhor, queremos ser guiados somente por ti. Por esses favores nós te suplicamos em nome do seu amado Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. O estudo de hoje tem como título, como você viu, Conversão ou Novo Nascimento. E a pergunta de número 1, ela vem dizendo o seguinte: como salientou Jesus a necessidade de conversão? Vamos ver o que ele disse em Mateus 18, versículo 3. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, para a salvação, a conversão ela é um processo importantíssimo, Precisamos nos tornar como crianças, Precisamos ser totalmente dependentes de nosso Pai, assim como as crianças são dependentes dos seus pais,
precisamos nós assim ser também. E várias outras qualidades que as crianças manifestam, né? Precisamos pedir para que Deus nos conceda realmente um novo nascimento. Pergunta 2. Em que outra declaração ensina a mesma verdade? Diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. São João 3, versículo 3. Então vemos aí a importância do novo nascimento, né? Um nascimento não da carne como o primeiro, mas um nascimento do espírito, do intelecto, da vida espiritual, da mente, das concepções que nós precisamos obter na compreensão da verdade, né? Pergunta 3. Como explicou ele melhor o novo nascimento? Veja o que Jesus disse. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. São João 3, versículo 5. Pergunta 4. Com que comparação ilustrou ele o assunto? Vamos ver então um pouco melhor a respeito disso. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. São João 3, versículo 8. Próxima pergunta, pergunta 5. Que mudança ocorre na conversão ou novo nascimento? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Efésios 2, versículo 5. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 6. Qual é uma das provas dessa mudança da morte para a vida? Veja o que diz a palavra de Deus. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. 1 João 3, versículo 14. Então, como vimos aí, amar os irmãos é uma demonstração de que realmente nós passamos da morte para a vida, né? Que nós realmente nos convertemos. Pergunta 7. De que é salvo o pecador convertido? Saiba que aquele que fizer converter do erro, do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago 5, 20, vê também Atos 26, 14 e 18. Pergunta 8. Pela conversão, a quem são os pecadores conduzidos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Salmo 51, 10 a 13. Então os pecadores são conduzidos a Deus, né? Pergunta 9. Em que palavras dirigidas a São Pedro indica Jesus a espécie de serviço que a pessoa convertida deve prestar a seus irmãos? Então vamos ver que espécie de serviço, né? Os convertidos devem prestar a seus irmãos. Diz também o Salvador, o Senhor, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Então, a pessoa convertida, ela tem a função, tem o papel de confirmar os irmãos dele, né? Na fé também. Ajudar os irmãos. Pergunta 10. Que outra experiência está associada à conversão? Diz assim: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau gosto com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. São Mateus 13, versículo 15. Pergunta 11. Que misericordiosa promessa faz Deus a seu povo? Eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou dele. Oséias 14, versículo 4. Também nós vemos a disposição de Deus em sarar o seu povo, né? A misericórdia de Deus é manifestada nesse desejo dele sarar o seu povo, né? Pergunta 12. Por que meio é efetuada essa cura? Vejamos o que a palavra de Deus diz em Isaías 53, 5. Mas ele, Cristo, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
texto muito conhecido, né, que nos mostra que Jesus ele nos curou por meio da sua morte, né, na cruz do Calvário. Pergunta 13. O que se dá quando alguém se converte a Cristo? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Passou o que era velho, eis que se fez novo. 2 Coríntios 5:17, na versão brasileira. E ver também Atos 9, 1 a 22, 22, 1 a 21 e 26, 1 a 23. Pergunta 14. Qual é o valor das meras formas externas? Será que apenas a aparência exterior demonstra alguma coisa com relação a esses aspectos? Vamos ver o que é dito em Gálatas 6,15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Então nós vemos aqui que a circuncisão, né, que era uma prática hebraica, e muitos praticam até hoje a circuncisão, né, é um sinal externo na carne, não tem virtude alguma se não houver o quê? Uma mudança interior, né? Pergunta 15. Por intermédio de que foi efetuada a criação original? Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, versículo 6. Nós vemos aí como foi criado, né? Todas as coisas. Pergunta 16. Por meio de que instrumento se opera a conversão? Vamos ver o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, o instrumento de conversão é a palavra de Deus. Se nós não tivermos acesso à palavra de Deus, não há conversão. Por isso temos visto muitas pessoas transformadas através do contato com este livro sagrado. Pessoas que eram alcoólatras abandonaram o álcool. Pessoas que eram promíscuas abandonaram a promiscuidade. Pessoas que eram mundanas passaram a ser pessoas espirituais. E várias outras transformações das pessoas que têm acesso a este livro, que o estudam, que absorvem os seus ensinamentos e suplicam de Deus a misericórdia e o perdão, têm sido transformadas, né? Pergunta 17. Que mudança se efetua ao contemplarmos a Jesus? Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3,18. Então, a transformação, aqueles que contemplam a Cristo, ela é realmente algo que acontece na vida daqueles que o fazem, né? Vamos aí para essa nota que diz assim: havia no mercado de uma cidade da Itália uma formosa estátua que representava uma menina grega escrava, limpa e bem vestida. Certa pequenina andrajosa e despenteada chegou brincando em frente da estátua e deteve-se a contemplá-la com admiração. Estava encantada, contemplou-a durante muito tempo e amorosamente. Movida por um súbito impulso, foi para casa, lavou-se e penteou-se. De outra vez, volveu a deter-se diante da estátua e concebeu nova ideia. No dia seguinte, apareceu com os vestidos limpos e remendados. De cada vez que contemplava a estátua, encontrava em sua beleza alguma coisa digna de admiração e de ser imitada, até que se transformou completamente mediante a contemplação. Nós nos transformamos. Então, se nós temos a Cristo como padrão da nossa observação, da nossa busca, nós vamos nos transformar cada vez mais à sua imagem, né? Observando os seus ensinamentos, a sua vida e imitando o modelo sagrado, né? Pergunta 18. Quais são as evidências de haver alguém nascido de Deus? A palavra de Deus diz: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ame é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 São João 2, 29 e 4, 7. Então essa é a evidência daquele que é nascido de Deus, né? O amor. Pergunta 19.
que é realidade quanto ao que crê em Jesus? Que é realidade quanto ao que crê em Jesus? Vamos ver a resposta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 São João 5, versículo 1. Então nós precisamos crer, né? Para nascermos de novo, precisamos crer que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Deus. Pergunta 20. Que não faz o que é nascido de Deus? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 São João 5, versículo 18. Então, que não faz o que é nascido de Deus, não peca. Aqui vem dizendo para nós que aquele que é nascido de Deus, ele não peca, né? Algumas traduções dizem ele não vive pecando, né? Não vive na prática deliberada do pecado. Penúltima pergunta de nosso estudo, pergunta 21. Que poder o guarda de pecar? Vamos ver então que poder o guarda de pecar aqui. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, ou seja, a semente de Deus, né? E não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 São João 3, versículo 9. E ver 1 São João 5, 4 e Gênesis 39, 9. Então nós vemos aqui que a semente divina permanece nele, porque ele nasceu de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus e ele não comete pecado. Pergunta 22. Qual será a experiência dos que nasceram do Espírito? A resposta diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. Então essa é a experiência daqueles que nasceram do Espírito, né? Eles não andam segundo a carne, segundo os seus desejos carnais, segundo a vontade do velho homem, aquele homem que quer satisfazer a sua natureza carnal. Não, ele vive segundo o novo homem, né? Segundo o Espírito. Segundo essa passagem de Romanos 8, versículo 1 que nós vemos, né? Então Deus ele quer realmente fazer essa transformação em nossa vida, proporcionar esse novo nascimento para que nós sejamos pessoas renovadas. Não quer você experimentar este novo nascimento em sua vida? Viver uma vida sendo guiado pelo Espírito de Deus para não ficar na prática do pecado, como muitas pessoas ficam, não estão nem aí, estão se perdendo, porque não querem uma comunhão íntima com Deus? Que a sua resposta seja afirmativa. Enquanto você reflete sobre isso, eu quero deixar com você um poema que tem aqui no nosso estudo, que tem como título Genuflexa, que diz assim: meu Salvador, ao teu suave toque, cessou a luta e paz reinou enfim. Agora anseio sempre me coloque a tua guarda e viva sempre assim. O que temia em bênção transformou-se, e tal como implorei me concedeste. De gratidão num sentimento doce, rendo louvor por quanto me valeste. Dessas horas escuras, entretanto, eu não me venho a esquecer jamais. Da tua graça o poder que ora canto, quero amar e fruir de mais em mais. Se de tantos favores cumulada, minha alma genuflexa a ti rendida, almeja consagrar todo o seu nada, àquele que lhe é tudo e mais que a vida. Concede-lhe um amor constante e forte, para que o eu dia a dia crucifique, e ao consumar essa diária morte, viva a teu lado, eu para sempre fique. Isolina Waldvogel. Que esse poema seja uma realidade em sua vida, e que você viva realmente aos pés de Cristo, entregando a Ele a sua vida e sendo a cada dia transformado segundo o seu poder. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.